Dia, turma do 8º ano, professora Elaine falando. O nosso tema de hoje é o segundo reinado, transformações econômicas, conflitos sociais, parte 1. Instituições monárquicas. Diversos projetos conflitantes marcaram a construção e a consolidação do Império Brasileiro entre as décadas de 1820 e 1850. Em 1840, por exemplo, foi restaurado o Conselho de Estado, órgão que assessorava o imperador no exercício do poder moderador. Nesse contexto, eclodiram as revoltas liberais de 1842, ocorridas em Minas Gerais e em São Paulo. Elas foram lideradas, respectivamente, por Teófilo Otoni e pelo ex-regente Feijó. A razão imediata dessas revoltas foi o inconformismo dos liberais que havia vencido as eleições do cacete, conseguiram que o imperador as anulasse. Na sequência, Dom Pedro II nomeou políticos conservadores para o ministério. Tanto em Minas Gerais como em São Paulo, as revoltas foram reprimidas devido à atuação das tropas sob a liderança de Luiz Alves de Lima Silva, futuro Duque de Caxias. Ele também foi o responsável pelo fim dos confrontos da Farroupilha em 1845. Após o governo imperial fazer várias concessões à província do Rio Grande do Sul, naquele mesmo ano a província foi reintegrada ao Império. A Farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, entre 1835 e 1845. Entre as principais reivindicações dos líderes farroupilhas destacam a revisão política tributária do governo imperial com relação ao comércio do charque sulino, um dos principais produtos da região prejudicado pela concorrência uruguaia. O separatismo com relação ao Império Brasileiro, caso o governo não atendesse suas solicitações, ameaçando a integridade territorial na nação e o ideal de unidade estabelecido pela Constituição de 1824. A defesa do federalismo e do republicano como alternativas à ordem centralizada unitarista que limitava a autonomia política dos grupos regionais e seus respectivos interesses, entre eles o comércio do charque. A abolição da escravidão em atendimento aos grupos farroupilhas mais exaltados, adeptos da aplicação dos preceitos liberais relativos às condições de trabalho. Durante o segundo reinado foi organizado outro movimento social contra o governo, a Praieira, ocorrida em Pernambuco em 1848. Esse movimento foi caracterizado pelas ideias liberais e pelo desejo de implantação do federalismo. Suas lideranças retomavam assim tendências que norteavam a Revolução Pernambucana em 1817 e a Confederação do Equador em 1824, que você estudou nos capítulos anteriores. Reivindicações das lideranças praieiras: o voto livre e universal, a liberdade de imprensa, a autonomia provincial, a extinção do poder moderador, a independência de poderes, a nacionalização do comércio local, comércio a retalho apenas para os brasileiros. A praieira é considerada por muitos historiadores um dos movimentos mais significativos do período imperial. Além da contestação ao centralismo monárquico, era uma característica da praieira o inconformismo em relação à prática de atividades comerciais por parte de estrangeiros. Experiência parlamentarista no segundo reinado. A consolidação do império entre as décadas de 1820 e 1850 significou a vitória de um projeto político centralizador, significou também a repressão às propostas defendidas, por exemplo, por aqueles que lutaram na Revolução Farroupilha. Diversos projetos conflitantes marcaram a construção e a consolidação do Império Brasileiro, mas ao fim dos confrontos tornou-se vitorioso o projeto defender de ordem monárquica, centralizada, unitarista e capaz de garantir a integridade territorial e a permanência da escravidão. Imigração subsidiada. No sistema de imigração subsidiada, o governo brasileiro, ou mesmo os governantes de cada província, arcava com as despesas da viagem dos imigrantes e suas famílias. Os imigrantes passavam então a receber salários fixos, calculado com base no número de pés de café cultivado por eles, acrescido de uma pequena porcentagem de lucro. Com o acentuado declínio do trabalho escravo, sobretudo a partir da década de 1870 a 1880, a imigração em grande escala tornou-se a melhor opção. Leis de terras. No contexto da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, o fluxo de imigrantes poderia ter sido ainda maior, não fosse a posição da elite agrária exportadora que em 1850 aprovou a Lei de Terras. De acordo com a Lei de Terras, as terras devolutas passaram a ser objeto de compra e venda
com a obrigatoriedade de registro em cartório. Essa lei facilitou a passagem das terras públicas para o domínio privado, consolidando assim uma estrutura latifundiária cujas origens estavam nas sesmarias dos tempos coloniais. Imigrante do Japão. Entre os imigrantes que chegaram ao Brasil, destacaram-se os homens e as mulheres vindos do Japão. Embora tenham chegado ao país a partir de 1908, as negociações entre o governo brasileiro e o japonês para a vinda dessas pessoas iniciaram no século XIX. Trabalho assalariado e diversificação econômica. A transição do trabalho escravo para o assalariado exerceu no Brasil grande impacto nas relações de trabalho tradicionais. Ao mesmo tempo que ampliou o mercado interno, o trabalho assalariado possibilitou certa diversificação econômica resultante da expansão do comércio, do incremento do setor de serviços, da introdução de novos hábitos e valores culturais na sociedade brasileira, especialmente nas regiões sul e sudeste, e da intensificação da urbanização. Encerra aqui a primeira parte do segundo reinado de transformações econômicas e conflitos sociais. Exercício proposto. Cite alguma das reivindicações das lideranças praieiras. Uma das características da praieira era o inconformismo com o que ela era inconformada. Descreva o projeto defensor da ordem monárquica, o que é a imigração subsidiada e explica o que foi a lei de terras. Mãos à obra.